esqueci coisas importantes na gestão de uma empresa, que é justamente a gestão, a governança, a cultura da empresa, do líder estar perto para fazer acontecer e ter outros líderes que pensam como você. Mas aí, gente, veio a pandemia. A pandemia é um marco na história de qualquer empreendedor no Brasil. E no nosso caso, que a gente vive do entretenimento, e a Renco mais ainda, empresa com 80% da sua receita em shows, veio a pandemia e isso nos causou um grande colapso, né? Várias empresas, vários concorrentes fecharam as portas. A pandemia foi anunciada como pandemia mundial e chegou no Brasil no dia 17 de março de 2020. E no dia 18 de março de 2020, eu ainda tentando entender o que ia acontecer como eu ia muito para a América, eu ia cada 15 dias na América, eu já estava desde dezembro de 2019 ligado na pandemia e eu sabia que ia chegar ao Brasil de uma forma avassaladora, porque lá nos Estados Unidos já vinha prejudicando muita gente. Então o meu CPF, a pessoa física, eu me preparei para a pandemia, mas as empresas não estavam preparadas. E a gente não sabia quanto tempo ia durar. A gente tem a notícia no dia 17 que é uma pandemia mundial, que o primeiro caso no Brasil, eu lembro daquela famosa entrada do Thiago Leifert ao vivo no Big Brother, falando da pandemia, 17 de março desse dia. E aí no dia 18 eu já vejo os concorrentes meus mandando todo mundo embora. Já vejo um monte de gente dispensando e eu resolvo fazer uma reunião no dia 18, eu convoco o meu time, faço uma reunião no dia 18 de março. Aliás, desculpa, eu faço uma reunião no dia 21 de março. Eu convoco o meu time, vamos fazer uma reunião online, coloco todo mundo para falar, porque eu estava, no dia 18 falece minha mãe, 19 eu nem tive velório, então foi uma coisa meio rápida. Tenho 3 dias de luto ali e volto a trabalhar e convoco o meu time. O que foi a pandemia no mundo dos LEDs no Brasil? Quem gosta de Fórmula 1 aqui, sabe o que é isso aqui, né? Safety car. Para todo mundo. Voltamos todos do ponto de partida. Não importa se a empresa era gigante, tamanho dela, quanto tempo de história tinha, todo mundo voltou para a largada. E aí, eu converso com a minha esposa já morava na América e eu falava de negócio com ela todos os dias. E eu falo assim, eu vou tomar uma decisão que você não vai entender agora, mas você vai entender quando acabar esse negócio, que eu não sei quanto tempo vai durar. Se vai durar 1 ano ou 2. Eu achava que ia durar ali uns 2 anos. Eu tinha essa coisa na cabeça. E ela disse, o que você está pensando? Vai mandar todo mundo embora? Eu falei, não. Eu reúno o meu time, eu reúno o CFO, que é a Ana Cláudia, reúno a Mariane. Você vê que as mulheres dominam a Renco, né? As mulheres vão dominar o mundo. Se Deus quiser. E aí eu digo o seguinte, falo assim, gente, nós não vamos demitir ninguém. Pô, mas como é que nós vamos pagar se não tem nada? Aí eu disse o seguinte, falei, nosso estoque está cheio? Tá. E tinha muita coisa no estoque, muito painel novo. Tinha investido muito em 2019. Então tinha muita coisa. Falei, nós temos quanto no caixa? X reais. Então tá bom. Então vamos gastar tudo. Vamos segurar o máximo que puder, não vamos mandar ninguém embora. Aí elas falaram, mas como? Não vai dar. Porque a nossa folha é muito elevada. Eu falei, vai dar. Peguei meu telefone, saí ligando para todos os empresários de shows que eu tinha relacionamento. Todos. Empresários e produtores. Falei, tudo bem? Tudo bem. Aí os caras, tudo bem nada. Parou, acabou tudo. Vamos ver do quê? Falei, vamos ver de live. Começamos a ter reuniões sobre live. Aí eu fiz uma proposta para os caras. Falei assim, ó, eu tenho aqui 3.000 metros no meu estoque de equipamento. Era o que eu tinha mais ou menos na época. Eu tenho 3.000 metros de painel de LED no meu estoque. E é o seguinte, vou fazer um acordo com vocês. Eu quero fazer todas as lives. Vocês não precisam me pagar. Vocês vão pagar a minha equipe. Vou colocar todo mundo para trabalhar fazendo as lives. E eu não vou cobrar absolutamente nada pelo aluguel. Não vamos colocar, vocês não vão colocar R$1 na empresa. Vocês vão pagar funcionários, vai ser a forma de eu manter todos eles. Porra, caramba, puta, que legal. A receptividade deles todos foi maravilhosa. Pô, você vai fazer isso? Falei, vou fazer isso. E aí nós começamos a fazer live, nós fizemos centenas de lives na pandemia. Centenas de lives. Todas as lives que vocês viram na pandemia era da Renco.
Uma ou outra a gente perdia, mas, cara, centenas de lives. E aí toda a grana que eu arrecadava, eu pagava meu time. Eu fazia reuniões online, né? Eu dispensei toda a parte administrativa, financeiro, gestão, manutenção. Eu dispensei todos para que ficassem em casa e fiquei com a técnica. Os que ficavam em casa, salário rigorosamente em dia. Paguei todo mundo, nós não tivemos uma demissão. 0 demissão na pandemia, 2 anos. E toda a galera da técnica recebia os salários. Na técnica, já entrando um pouco no mercado de LED, você vai montar uma empresa de LED, você tem que ter técnica, manutenção, logística, financeiro, comercial. Se tiver os 5 pilares aqui, você tem uma empresa de LED. A galera do administrativo, comercial, salários e comissões. A galera da técnica, salários e cachês, porque trabalham de madrugada, sábado, domingo, feriado. E eles recebem cachês além do salário. Aquilo que eu tinha no caixa, eu torrei tudo. Tive o aval do financeiro, o aval da minha esposa. Torrei tudo, pagando a galera. E aquilo que eu recebia das lives, eu pagava de cachê para a técnica, porque a gente tem uma premissa lá na Renco, que a galera da técnica a gente contrata na periferia. Então todos os técnicos da Renco vêm da comunidade, quase todos. Creio aí que mais de 90% vêm das comunidades. A gente prefere, porque como a gente sabe que o painel de LED muda a vida, e os meninos mudam, a evolução dos meninos lá é incrível. Tem gente que trabalha comigo lá já há 10, 15 anos, e você viu lá que o cara começou, saiu da comunidade, comprou o apartamento dele, comprou a casa dele, trabalhando na técnica. Então a gente tem por premissa pegar os meninos das periferias das comunidades. Os meninos que não estudam, que não tiveram oportunidade. E eu sabia que essa galera era a que mais seria prejudicada na pandemia. A galera do administrativo ganhava relativamente bem o salário fixo para se manter ali durante o tempo que durasse, só com o fixo, e a galera da técnica ia ser muito prejudicada. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Gastei tudo que eu tinha, fiquei sem dinheiro absolutamente nenhum em caixa, voltei do zero, o safety car, as empresas todas fechadas e a Renco trabalhando. E aí nós começamos a criar outras oportunidades. Nesse momento da minha vida, eu encontro o Antônio Laranjeira, que depois vai falar aqui também, na pandemia, que hoje é sócio da Imersão, é sócio meu aqui no Arena Renco. Falei, Antônio, na verdade eu convido ele para trabalhar comigo na Renco. Falo, Antônio, vem trabalhar comigo na Renco. Vem vender LED, o LED vai mudar a sua vida. Falei, vem cá, vem comigo nessa que você vai se dar bem. Só que nós temos que criar alternativas, porque a única coisa que a gente tem agora é live. E as lives eu estou fazendo de graça. Eu tinha um relacionamento com o Antônio aqui do Único. Tem um camarote aqui chamado Único, o Antônio trabalhava aqui. A Renco era um dos patrocinadores do camarote. E o Antônio me tratava muito bem quando eu ia. Toda vez que eu chegava, eu tinha direito a 6 ingressos. Toda vez que eu chegava lá no Único, o Antônio me recebia de braços abertos, baita de um cara. O Antônio é maravilhoso, é um ser humano maravilhoso. Me recebia muito bem, é um cara estrategista, inteligente, talentoso. E aí ele perdeu o emprego dele também no Único. O Único fecharam tudo. Os camarotes, os shows, não tinha mais nada. E aí a gente conversando, ele falou, pô, eu tenho uns contatos no futebol. Puta, dá pra gente tentar alguma coisa no futebol, porque o futebol ele continuou sem torcida. Não sei se vocês lembram disso, mas os estádios não tinha gente. Aí eu falei, pô, tá bom, então vamos montar uns drive-in, que eram cinemas à moda antiga, que você ficava com o teu carro e você tinha as telas. Então nós montamos, em sociedade com o Tom Brasil, nós montamos o maior drive-in de São Paulo, que era o drive-in Tom Brasil, a Renco era sócia, e nós montamos mais um gigante em Alphaville. E o Antônio, com a esperteza dele, com a genialidade dele, ele falou, putz, cara, vamos fazer parceria com as rádios e vamos trazer as transmissões para dentro do drive-in. E aí, Palmeiras e Corinthians, metade dos carros era Palmeiras, a outra metade era Corinthians. E a gente colocava segurança lá e trazia as rádios para fazer. A Rádio 97, foi aí que eu conheci Fernando Camargo, que trabalhava na 97. Aí nós falamos com o Sombra, né, na época da rádio, e nós trouxemos os drive-in, fizemos até casamento, que saiu no Fantástico do drive-in. Então, nesse safety car da pandemia, onde todas as empresas voltaram para o seu lugar de origem, nós saímos na frente. A gente tinha um dinheiro que não era tão grande, guardado, não era um dinheiro que dava para segurar ali um tempo, mas a gente começou a gerar receita com drive-in, a receita nas lives pagando os técnicos, e eu, na pessoa física, e aí, quando eu falo da importância da China em qualquer tipo de negócio, quando eu estava nos Estados Unidos, já lá em dezembro,
de 2019 e eu começo a ouvir as notícias da pandemia, eu tenho uma rede de pessoas que trabalham hoje no Grupo Renco lá na China. Eu começo a entender que o Brasil vai precisar de máscara, termômetro, teste. E eu entro nessa onda, eu sou um dos primeiros a entrar. Na pessoa física eu começo a importar isso também. E aí eu falei, bom, eu tenho que me manter na pessoa física, eu tenho que ganhar o meu dinheiro para ajudar a empresa. Porque a empresa vai ficar parada não sei quanto tempo. E aí eu importo máscara, eu importo teste, eu importo o termômetro, eu importo do Canadá e da China. E eu pego aquela primeira onda aqui no Brasil. Puta, eu vendo bem, cara, lá em cima. Porque depois também todo mundo queria fazer isso, né? Depois virou um negócio, mas eu pego lá no começo. Eu consegui fazer com que eu tivesse as liberações, né? A Anvisa e tudo mais. E quando a pandemia chega, eu já estou preparado e começo a ganhar um dinheiro na pessoa física como importador. Essa é uma experiência que quem trabalha com importação acaba tendo. Você vai importar LED, mas você tem outros negócios na China. A China é um ótimo negócio de oportunidade. Como eu ia bastante vezes na China, eu acabava conhecendo outros lugares. Então eu estava preparado para a pandemia na pessoa física. E a minha empresa, eu não precisava de dinheiro da empresa, coloquei à disposição da minha técnica. E aí, cara, a pandemia começa ali e ela se estende um pouco mais, né? Ela começa ali, vai durar 1 mês, 2, não vai. Só que ela dura 2 anos. E aí pinta um negócio que é um dos cases de maior sucesso na Renco hoje. Pinta uma nova oportunidade na Renco, que são os postos de gasolina. A gente já está entrando agora na parte de empreender com LED. Os postos de gasolina não tinham LED nessa época. E a gente começa a ofertar com o nosso departamento comercial e aquilo que nos restou ali de tempo para poder fazer, porque as reuniões também eram privadas, você tinha que ir de máscara, era difícil, né? A locomoção. A gente começa a oferecer LED para postos de gasolina, aeroportos. Aqui o aeroporto de Salvador, a gente conseguiu fechar. O aeroporto inteiro de Salvador, todos os LEDs são nossos. E a gente começa a montar postos de gasolina. Cada posto de gasolina com 3 placas. Lembra da história que eu falei, porque eu ia mostrar para vocês que a parte... Pô, se o cara investe em imóvel hoje, ele gasta 5 milhões de reais, 4, 3 milhões, 2 milhões e meio, para ganhar de 5 a 7 no aluguel. Com 3 placas de LED, num posto de gasolina, nós ganhamos R$ 1.000, R$ 1.200. Com 3 placas de LED. Então, para você ganhar 5 mil de aluguel que você gastaria 2 milhões e meio, ele vai gastar 300 e vai ganhar 7, 8 mil, colocando imposto de gasolina. E eu comecei a fomentar a minha equipe para ir atrás dos postos de gasolina. Comecei a fomentar a minha equipe para ir atrás dos aeroportos. E comecei a conversar com São Paulo sobre LED aqui dentro do clube. Quando eu encontro o Antônio Laranjeira na minha vida, que veio junto com o Serginho é um outro sócio aqui que a gente tem na Arena Renco. Quando eles chegam na minha vida aqui no Arena Renco, eu já tinha uma promessa que eu tinha feito ao Antônio Laranjeira antes. Eu falei para o Laranjeira, vem aqui nesse momento difícil comigo na Renco. Você vai trabalhar aqui no comercial e vai entender o meu universo. Do mesmo jeito que eu estou fazendo com vocês hoje, eu me recordo fazendo isso com o Laranjeira há 5 anos atrás. Vem entender o que é LED, que o LED vai mudar a sua vida. Ele falou, mas eu não sei nem o que é LED. É TV, o que é? Eu falei, vem cá, vem para a Renco. E ele começa a ir à Renco, e eu começo a colocar na cabeça dele, junto com o meu departamento comercial, ele me ajuda muito na criação do departamento lá, que a gente tem que procurar outros lugares de aluguel de LED, que são os aeroportos, o futebol, onde ele é especialista. O Laranjeira é um especialista do futebol, da área esportiva, é formado em marketing, inclusive. E aí eu disse para ele, se você me ajudar na Renco e der certo, nós montamos uma rede de camarote. Pô, sério? Vamos montar. Mas precisa dar certo primeiro o LED. O Laranjeira vai e fecha o aeroporto inteiro de Salvador e de Confins, em Minas Gerais. Ele que fechou, o projeto foi dele. Porra, eu saí de um negócio de shows ali que eu ganhava 80% da minha receita. Eu estava pagando a minha equipe fazendo live, as lives continuavam. Eu ganhava um dinheirinho ali para pagar uma continha pequenininha, porque os drive-in não davam tanto dinheiro, né? Ganhava ali bilheteria nos drive-in porque eu era sócio. E comecei a enxergar um outro mercado que até então eu não enxergava no mundo dos LEDs. Que é o retail media, que são as mídias de varejo, que são as mídias dos postos de gasolina, dos aeroportos e na parte esportiva, onde a Renco é muito forte hoje. E aí o Laranjeira me abre essa mente para o mundo esportivo e a gente começa a conversar com São Paulo. Mas tudo que se conversava na pandemia, em se tratando de projetos grandiosos,
vinha sempre aquela conversa, depois da pandemia a gente fala. Depois da pandemia a gente fala. Depois da pandemia a gente fala. E a gente ouviu vários nãos aí durante a pandemia. E começou a dar frutos os aeroportos. Montamos 2, Confins e Salvador. E os postos, a gente começou a montar postos de gasolina com LED todos os dias. Todo dia tinha uma montagem de posto para fazer, todo dia. Aí eu comecei a fazer conta, cara. Eu falei, pô, peraí. Passamos a enxergar as novas possibilidades de gerar novas receitas. Eu comecei a fazer conta já me preparando para o pós-pandemia. Eu falei, pô, eu tenho que montar um Jorge Mateus. Nesse último show agora que nós fizemos no Pacaembu, nessa turnê de 40 anos deles, e nós fizemos em Brasília nesse final de semana, a gente fez com 600 metros de LED. 600 metros quadrados de painel de LED, só para vocês terem ideia, é o que a gente tem nesse ring LED que amanhã a gente vai conhecer, nós vamos descer lá no campo amanhã. Esse ring LED aqui, que é o LED em volta da arquibancada, tem 600 metros, exatamente a mesma quantidade que a gente usa num show. E eu comecei a fazer conta. Eu comecei a entender que eu invisto para fazer um Jorge Mateus uma grana absurda, um investimento alto, para ganhar X. E eu comecei a entender que ali, para montar o Jorge Mateus, por exemplo, no Pacaembu eu tinha 12 pessoas. Então eu tenho uma despesa altíssima de logística, de gente, né? Recursos humanos e tudo mais. E eu comecei a entender que o negócio do posto, com 3 placas, eu ganhava de R$1.000 a R$1.200. Com 3 placas de LED, cara. E aí eu comecei a entender que no aeroporto, o que eu ganhava no aeroporto, eu tinha que fazer 5 meses de turnê para ganhar o que eu ganhava no aeroporto. E aí a pandemia, nesse aspecto, eu não sei se eu nem posso usar a palavra foi bom para nós, na mesma frase, pandemia foi bom para nós, porque é um negócio meio estranho, né? Porque matou muita gente sofreu. Mas a pandemia acaba sendo um marco na história da Renco. Porque a gente começa a enxergar o mercado que até então a gente não enxergava. Focado nos shows e não olhava para esse negócio de posto, lojas, farmácias, supermercados, toda a rede varejista, mundo esportivo. E aí, durante a pandemia, eu começo a costurar com a Brax. Brax, para quem não sabe, é uma empresa que detém os direitos das bordas de campo. Então, em qualquer estádio do Brasil, os direitos da transmissão dos jogos das bordas de campo são da empresa chamada Brax. E eu começo a negociar com eles, e hoje, o Campeonato Brasileiro, cada rodada tem 9 jogos. Um time geralmente folga, tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem ideia do tamanho da evolução da Renco da pandemia para cá, a gente tem metade da rodada, metade dos jogos, os painéis de LED são nossos, no Brasil inteiro. Então, a cada domingo, a cada sábado que você ligar a sua televisão e você vê uma borda de campo, tem painel Renco. Painel de LED é Renco. A gente começa a negociar com a Brax e começa a entregar para eles. Putz, aí eu começo a respirar. Eu começo a respirar em plena pandemia. Estoque cheio, time motivado, porque os caras começaram a entender que de fato era um lugar de gente feliz. Começaram a contar isso para todo mundo que trabalhava nas outras empresas. Falou, cara, a gente não está nem sentindo a pandemia, porque lá na Renco a gente recebe em dia, independente de trabalhar ou não. A gente tinha um time motivado, um estoque lotado e boas perspectivas. A gente estava só esperando a pandemia acabar. E aí que eu quero tocar bastante nesse ponto aí, que é onde vocês aqui que querem empreender com LED, vocês podem entrar muito nisso, que é o perfil de cliente ideal a partir do momento que você resolve empreender com LED. Que isso nós fizemos na pandemia, mas hoje eu olhando para trás assim, como é que eu não pensei nisso antes, né? Como é que a ocasião fez o ladrão? Como é que o sufoco me fez ir para outros lugares e não na maré boa que eu estava antes da pandemia? Vocês não precisam disso. Se vocês forem empreender com LED hoje, as oportunidades, as novas receitas são enormes, cara. Você não precisa fazer um show. Hoje, por exemplo, no meu departamento comercial, eu tenho lá SDR, BDR, Closer, líder de venda, todos esses termos que vocês devem conhecer nas imersões que vocês fazem de venda ou curso. Hoje eu tenho essa galera e é proibido vender show. Por quê? Porque show é o nosso forte. O meu telefone toca o dia inteiro para fazer show e festival. De grandes artistas, a gente faz hoje o circuito Brahma de rodeio. Todo ele é a Renco que faz. A gente tem contrato de 5 anos. Acabamos de renovar com a Divert, que é a agência que é dona desses shows todos. A gente acabou de renovar por 5 anos e a gente faz todos esses shows de rodeio. Eu faço Jorge Mateus, eu faço agora o circuito Império também, da cerveja Império. Todo o circuito é nosso, então eu não preciso fazer shows. Então lá na empresa, toda a minha estratégia comercial, ela é voltada para outros negócios que não shows. É proibido, a galera até brinca comigo. Mas tocou aqui, o cara quer fazer um festival não sei aonde. Eu falei, nem me fala isso. Regra, cultura da empresa. Playbook definido e todo mundo sabe, não vende show.
quando eu acho que é interessante fazer uma turnê, como essa do Jorge Mateus, de 40 anos, é uma turnê midiática. 40, eu falei? Desculpa, 20 anos. Desculpa, 20 anos. Essa turnê do Jorge Mateus, ela é midiática, então ela nos traz mídia, nos traz fama, nos traz demanda de outros negócios. Então eu proibi a galera de vender shows. Eu hoje, como líder da empresa, eu escolho estrategicamente os shows que a gente quer fazer. E aonde a gente foi atacar? No mundo esportivo. Entramos no São Paulo. Daquelas conversas todas na pandemia, a gente consegue convencer o São Paulo. E a gente faz uma proposta ousada, que hoje já virou meio que referência. Depois fizeram a mesma coisa no Allianz Parque, nossa concorrente do LED. Mas nós começamos com esse negócio. Porque você chega num clube como São Paulo, por exemplo, aqui não tinha mídia digital. Então nós achamos o São Paulo, conseguimos chegar ao presidente Júlio Casares e falamos assim, olha, vamos fazer o investimento, nós vamos investir no Ring LED e vamos dividir as mídias. O São Paulo só entra com a propriedade. Então nós viramos sócio do São Paulo nessa operação. Todo esse Ring LED, todas as propagandas que vocês veem aqui no Ring LED, elas são divididas entre Renco e São Paulo. Tudo que arrecada, final do mês, fazemos as contas, metade é do São Paulo, a outra metade é nossa. Se tem agência no meio, ganha lá seus 20% de BV e todo mundo é feliz. E começamos a replicar isso em outros estádios. Hoje a gente tem o São Paulo Futebol Clube, o Grêmio Porto Alegrense, temos o Engenhão também é nosso, temos a Fonte Nova, Dunas, que mais? Grêmio, já falei, a maioria desses estádios aí, todos são painel de LED Renco. Tem o outro time que eu não posso dizer o nome, que é um concorrente nosso aqui da capital. Estamos negociando, mas eles estão no processo lá do Alibaba e 40 ladrões, eles não sabem quem prende e quem não prende. Por favor. Não. Nos aeroportos foi venda. Nos aeroportos foi venda. Aí voltei à velha prática da venda. Pandemia, precisamos fazer o quê? Caixa. Vamos voltar à prática das vendas. A venda é aquele porto seguro que você tem no mercado de LED, que quando tudo tiver com problema, você vai lá e vende. Porque ainda que você compre na China, você pode usar cada LED, ele tem uma validade de 100 mil horas. Então ele é quase eterno. Se você fizer a conta de 100 mil horas em vida, é quase eterno. Então você compra um LED hoje, em 2025, e daqui 3 anos, quando você for vender, você, além de ganhar nesses 3 anos, você vai vender no mínimo uns 20% ainda mais caro do que você pagou na China. A tecnologia não, se você acertar na compra, né? Eu costumo dizer lá para o eu costumo dizer no meu departamento comercial que não é a jornada do vendedor, é a jornada do comprador, né? É comprar certo. Quando você liga para um cara para você vender o seu painel de LED, você fala o que ele quer ouvir. Você não fala o que você, vendedor, quer dizer, né? Você vai falar o que o cara quer ouvir. Isso é o que a gente orienta lá os nossos vendedores, e na estratégia de compra de equipamento é a mesma coisa. A gente não compra o que satisfaz o nosso ego, a gente compra o que o mercado precisa. Então a gente, quando faz compras na China, a gente já pensa nisso. Pô, vamos comprar o quê? Nós vamos comprar um P2. Putz, tá bom, mas vamos comprar um P2. Estamos preparados para fazer a manutenção do P2? P2, a distância de um pixel para o outro, ela é de 2 milímetros, por isso chama P2. Estamos preparados? Temos um departamento de manutenção capacitado para a demanda? Porque se você tira o P2 do case são aquelas caixas que guardam os LEDs, se você tira o P2 do case, ele já quebra. Um pixel já apaga. Isso aqui é um P2. Vocês estão vendo que tem vários pixels apagados aqui. Porque ele é muito frágil. Ele é muito frágil, então a manutenção é constante. Então se você vai começar, por exemplo, com um negócio de LED, não é um painel para você comprar. Eu não compraria. Quanto menor o pixel, maior a resolução. Mais caro. Mais caro. Ele é muito mais frágil. O P1, o P2. Eu diria que quem quer empreender com LED, que vai começar agora, tem que partir para uma compra de um P3 indoor. Que aí você vai aplicar em feiras, congresso, plenária, você vai aplicar em palestras. Aqui a gente usaria um P3 perfeitamente. Pra você ter ideia, isso é um P2 e essas laterais aqui é um P5. Nessa distância que a gente vê, tá ok. Mas se você chegar mais perto aqui de onde eu estou, você já viu o pixel. A resolução não é tão boa. Então quem quer começar a empreender com LED, vai optar aí por um P3, P4, tá de bom tamanho. É um baita de um painel. O Ring LED é um P10.
O ring LED é um P10. Amanhã no nosso tour vocês vão ver os 1.000 metros que a gente tem no Morumbi, espalhado. Então vocês vão ver P10, P8, P5, P3, P2. Vocês só não vão ver P1. Tem a sala de imprensa, né, que a gente vai lá amanhã, o vestiário, tem LED lá, a zona mista. Todos têm LED de uma resolução bem legal, que hoje, para quem quer empreender, tem que ser isso, é P3, P4. Porque se você for empreender hoje, você vai começar hoje, eu, com a minha janela de tantos anos aí de estrada, eu ia falar, não vai para o show. Não vai para isso. As empresas, o mercado de shows hoje no Brasil ele é muito disputado e você não vai ganhar. Você não vai ganhar da Renko, você não vai ganhar da Wolf, você não vai ganhar das empresas. Certo, Ivan? Você não vai ganhar. Os caras vão pegar o seu preço para derrubar o meu. Eles vão pegar o preço de você que começou a tua empresa agora para derrubar o meu. Ó, Alexandre, eu consegui... Como é que é seu nome mesmo? Daisy. Consegui com a Daisy lá me fazer R$200 um metro quadrado. Se eu dei 300, eu vou fechar por 200. Porque ele já me apresentou um orçamento, eu vou ter que tirar ela. Então e você nunca vai ganhar. Não vai ganhar. O pequeno empreendedor que está começando, ele não vai ganhar show. Não vai porque o formato é gigante, hoje ninguém faz mais show como nós. E a culpa disso no mercado é nossa, tá? Nós, Renko, num erro de estratégia meu, lá atrás, eu errei quando eu comecei com essas loucuras aí. De oferecer muito para o artista. Porque os shows eram pequenos, aí nós começamos com essas mega produções. A gente ficou conhecido um determinado tempo da nossa vida como a empresa do Vila Mix. Quem conhece o Festival Vila Mix aqui sabe o que eu estou falando. O Vila Mix entrava no Guinness Book, a gente entrou no Guinness junto com eles. O maior palco do mundo. Isso é um erro estratégico, não deve cometer. Porque não aumenta o dinheiro, cara, só vai aumentar o investimento. Não aumenta o dinheiro. Então você vai empreender com LED hoje, você vai começar um negócio novo. Cara, pega essa história aqui que eu estou te contando e vai onde eu acerto. Não vai onde eu erro. Vai onde eu acerto. Onde que eu acertei? Posto de gasolina, aeroporto, estádios de futebol. Se você ainda não é grande, locação. Você é fornecedor. Você não depende de bilheteria nem de patrocinador. R$200 um metro quadrado, 150, 180, dependendo da concorrência que você está e do volume de LED. Um payback de 18 meses a 24, bom pra caramba. Qualquer negócio que você vai fazer hoje, que o seu dinheiro volta aí em prazo de 1 ano e meio, 2, é ótimo. Então você não precisa errar, cara, você não precisa acelerar. Você pode ir na boa. O LED criativo. Hoje, as pessoas usam LED para tudo, inteligência artificial, pesquisa científica. Isso é um mercado que não tem no Brasil, cara. Não tem no Brasil. Então se você entra nesse mercado, você vai se dar bem, você vai ser pioneiro. Se você entrar, o Luiz vai falar disso, eu gosto do assunto, porque é um assunto que a gente vem estudando lá na Renko, de como ficar gigante nisso, que é a inteligência artificial no retail media, que é oferecer soluções inteligentes, aproveitando o que a tecnologia tem nos dado. Agora é a hora. Você vai empreender agora? É nessa onda que você vai nadar. Você não vai nadar numa onda que já está cheio. O que está cheio no Brasil hoje? Só para você ter ideia, postos de gasolina que a gente começa na pandemia, hoje nós temos mais de 700 montados. A Renko tem hoje mais de 700 postos recebendo aluguel de LED. Mais de 700. Você ter 700 postos recebendo aluguel é como você ter 700 apartamentos recebendo locação, gente. Sim, aí que eu ganhei a concorrência. O que eu faço? Eu começo a entender que outras empresas famosas do mercado já vinham atuando, já tinham descoberto o mundo dos postos antes de mim. Então eu tinha que ser diferente. E aí eu comecei a entender a dificuldade. Lembra da jornada É uma jornada de quem compra, não de quem vende, cara. Comecei a conversar com quem? Quem compra. Qual que é a sua dificuldade? Pô, Alexandre, tá legal, a empresa que está aqui me atende, mas sabe onde é a minha dificuldade? Na mudança do combustível, no preço. Na criação de conteúdo. Aí eu falei, é mesmo? Conte-me mais sobre isso. Aí os caras, porra, é difícil, porque a gente tem que mudar, nós temos que ter um funcionário só para isso. Aí eu, fazendo conta. E ouvindo pessoas, vendo o que a concorrência está fazendo, como é que eu ia entrar. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, você me dá o posto, eu te dou as 3 placas de LED, você me paga X por mês, a mesma média, não precisei baixar preço. Você aluga ali 3 placas de LED entre R$900 e R$1.200, você não vai fugir disso. Para baixo ou para cima, você está fora do mercado. Mas se você alugar 3 placas de LED de R$900 a R$1.200, você está dentro do mercado e muito forte. Aí, nos postos eu uso 96 por 96, o que dá 3 metros quase. 3 metros quadrados. Que aí é uma tática que eu também vou mostrar para vocês que é legal, você não precisa gastar muito, você economiza na hora de investir.
E aí você coloca as 3 placas, e aí eu falei assim, eu te dou o conteúdo. Hoje, só para você ter ideia, no nosso negócio de postos na Renco, onde a gente tem 700 postos que a gente recebe locação, nós temos 26 colaboradores só para posto. Tenho 26 pessoas que trabalham na Renco, home office, elas não vão para a Renco, elas ficam em casa, só cuidando de posto de gasolina. Dá um suporte remoto. E aí você vai falar, pô, mas a manutenção como é que você faz? Porque é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente atua. Como é que você faz a manutenção? A gente recebe um chamado no Paraná. Aí a gente tem lá, puta, acendeu lá no Paraná, chamaram a gente porque parou o LED lá do posto. Para eu mandar um técnico daqui para o Paraná, vai me custar caro. Não, eu não faço isso. É aí que tá, cara. Lembra da jornada do comprador, é o que o cara quer ouvir. É o que aguça o coração de quem compra, de quem paga a conta. Eu falo pro cara que eu vou mandar um cara daqui, e mando de fato, só que eu pego todos os postos que eu tenho na região do Paraná e faço uma manutenção preventiva. Ele não perde a viagem. Então ele sai para resolver esse problema e ele vai em todos os outros postos perto daquele posto que deu problema e faz a manutenção preventiva. Eu otimizo a viagem, eu evito problema futuro e eu ganho o cara, é o que ele quer ouvir, cara. Tem algum vendedor aqui? Tem algum vendedor? Alguém trabalha com venda? Cara, é a jornada de quem compra. Você não liga lá, você tem que conhecer do seu produto. Você conhece o seu produto? Beleza, estamos na mesma página. Você fala o que você quer dizer, já junto com os seus vendedores, ou o que o cara quer ouvir? Você tem que falar o que o cara quer ouvir, você tem que entender o seu produto, você tem que entender do mercado. Vocês vieram aqui hoje para uma imersão. Vocês vão entender como empreender com LED, como de fato nós já começamos a falar sobre isso. Onde ganhar dinheiro com LED. Só que saindo daqui, sendo positivo e vocês resolvendo empreender com LED, vocês têm que conhecer o que o concorrente faz. Onde é que ele está atuando e onde é que ele está errando, cara. Porque a prestação de serviço, a gente vende valor agregado. Produto de LED qualquer um importa. Você arruma uma trade, você importa. Mas você não vai vender o produto, você não vai alugar o produto, você vai alugar você vai agregar valor à sua operação. As pessoas precisam acreditar em você e ouvir aquilo que eles se agradam de ouvir, e não o que você quer contar. Não adianta você fazer reunião com o seu time comercial a semana toda e falar só de como deve vender. Você deve entender a objeção. Pô, por que não está vendendo? Qual é a objeção do cara? É falar o que o cara quer ouvir, pô. Oi. Os 26 home office, eles trabalham intensamente na produção de conteúdo. Por exemplo, eu tinha uma visão lá atrás, quando eu comecei no primeiro posto, que quando eu atingisse a marca de mais ou menos 500, eu ia levar não só uma solução de conteúdo e de mudar, e de tirar esse custo do cara, como eu ia dar dinheiro para ele. Como? Vendendo mídia. Uma vez que eu tenho 500 postos, e agora nós entramos nesse processo lá na Renco. A gente está no processo de levar empresas para esses postos para vender mídia dentro do posto. A margem nossa cada vez menor, né, no combustível. E eu estou num projeto agora junto com o Sindicato de Minas Gerais, exatamente fazendo isso com eles. Que eu estou batendo na tecla e falei, gente, a gente não tem como mais sobreviver da pista. Então, eu entreguei semana passada um projeto para o sindicato falando assim, olha, a gente tem que fazer o projeto chama Além da Pista, que é a gente aproveitar todos os espaços que nós temos dentro do posto para fazer dinheiro. Então, nós estamos nas principais avenidas, a gente está nos principais pontos das cidades, nas principais rodovias. Então, a gente está num lugar onde muitos gostariam de estar. Então, o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Aí, como eu sou sindicalizada e eu faço parte do... Eles estão querendo que eu entre para a diretoria, eles falaram, Deise, a gente não sabe levar para a feira outros produtos. A gente só sabe levar aquilo que é da pista, que é bomba, que é tanque. Falei, gente, pelo amor de Deus, nós estamos perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro e a gente tem que fazer outra coisa. O setor está passando por mudança, nós temos que levar como sindicato, é obrigação nossa, antecipar para o revendedor que algo está mudando. Então tá, o que nós vamos fazer com esse restante do posto que está, vamos dizer assim, obsoleto ali? Você tem muita área que você não está ganhando dinheiro. Falei, painel de LED é um. Cara, a gente coloca um painel lá, você vende a mídia, a gente está nos pontos estratégicos. Fazem isso. Tipo assim, gente, eu já falei isso de graça para eles. Fazem isso, mas não abrem a cabeça. Assim, tem forma estratégica de fazer. O que você está fazendo aí? É perfeito, é isso daí. Aí eles foram e falaram assim, Deise, como eu tenho contato com o Sebrae, essas coisas em Minas e vários outros órgãos, dá para você fazer essa parte da feira para nós? Trazer o que a gente pode colocar no posto?
Falei, tá, pelo amor de Deus. Aí eu montei um projeto todo, entreguei para ele semana passada e peguei o desafio para fazer para a feira nossa, que a gente tem a Expo Pós, que é em São Paulo, e a gente tem a feira do Minas Petro, que acontece em Minas, vai ser no Expo Minas, em outubro. E eu vou fazer todo esse outro lado, trazendo outros segmentos para dentro da feira, que é a oportunidade de negócio. E dentro um deles, bora, Renko, vamos para lá. Vamos fazer negócio. Exatamente, vamos fazer. Eu tinha ideia, mas não dá para fazer isso com um posto, 2. Você tem que fazer com uma cadeia de postos. Quando nós atingimos 500 lá na empresa, a gente envelopou todo um projeto que nós estamos trabalhando, né? Firme, né, no propósito. E nós estamos começando a levar a mídia para os postos. Porque aí você oferece para o dono do posto, cara, você está oferecendo uma solução inteligente para o cara, que é o painel de LED, que depois da internet, da TV aberta, é a ferramenta que mais une marcas a pessoas. Você está oferecendo para o cara a interatividade com o seu consumidor, porque eu, por exemplo, sou do tipo que eu paro num posto que eu vejo o preço no painel de LED. Eu sou desses, você deve ser também. Eu, quando eu estou com o meu carro, eu olho lá, painel de LED, custa tanto, eu paro, eu encosto, dou seta, entro e abasteço meu carro. Pode falar. Depende da inserção de segundos, né? Aqui, por exemplo, hoje no Ring LED, em cada jogo, a gente está com 90? Cada minuto são 4 e a cada 90 minutos, 4 vezes 9, 360 inserções a gente tem aqui durante o jogo. Exato. Isso é uma evolução do painel de LED, porque você pegar as empresas de publicidade que tinham mídia estática, quando entra o painel de LED, onde ele tem uma, ele pode ter um monte. Você vai ficar de 6 da manhã até, sei lá, meia-noite. São 18 horas ligado por dia. A cada minuto você tem 4 publicidades. Aí você faz os pacotes. Entendeu? O quanto é tolerável para a cabeça de um cliente a minha marca ser rotativa com volume X de marca? Por exemplo, para não virar um papel de pão, que é um termo que a gente usa muito na comunicação, de ter várias marcas envolvidas. Isso é um problema para quem anuncia? Ah, eu vou fazer uma mídia, vou comprar 15 segundos, mas eu estou no meio de 100. É um problema, sim, você tem razão. Mas aí a gente procura fazer pacotes mais enxutos com cota master. Então, você quer mais, paga mais. Você consegue mapear quantas vezes o Luiz entrou no posto e o que ele está acostumado a comprar na loja de conveniência. Nós conseguimos entender se é homem, se é mulher, se tem quantos anos, se está feliz, se está triste. Então, assim, quando ele entrou aqui, esse é o cliente número 4534. Esse cara já passou 30 minutos ao longo. Exatamente. Sim. Ele está feliz? Ele gosta de comer chocolate. Quase um TC. Quase o cálculo de TC. Quase. Porque quando o Luiz, por exemplo, ele tem abastece sempre no mesmo posto. E aí você tem lá um painel de LED com inteligência artificial, uma câmera inteligente. A câmera vai dizer para nós que o Luiz, toda segunda-feira, entra na loja de conveniência e leva 2 cervejas Heineken. Então, quando o Luiz entrar no carro dele com postos, a gente aciona o Heineken no painel de LED. Para ele lembrar. Sim, sim. A gente está com esse projeto e é o próximo projeto que nós vamos vender agora para os postos que nós atingimos a marca de 500. Deixa eu te contar um negócio rapidinho. Eu tive agora, foi em dezembro, não, foi em fevereiro, foi a convenção da Vibra, Petrobras, e aí eles estão com o projeto 360, eles sortearam, não, quem entrou no programa lá, 500 postos de forma gratuita da Vibra, eles forneceram as câmeras de inteligência artificial para a gente saber exatamente quantos veículos passam na frente do... Então, assim, a Petrobras está fazendo isso, tá? A Vibra. Então, assim, eu não sei as outras companhias, se elas estão tendo. Agora, quando você sair daqui, você já disse que a Renko também. Tá? Mas aí você pode saber, tipo assim, os postos da Vibra, eles estão com essa inteligência. Tá a bom? nossa maior rede de postos chama Rodóio. Estão fazendo isso. Todos os rodóios que vocês olharem aí pelo Brasil todo são nossos, é Renko. Os que não têm vão ter, porque o contrato ainda está vencendo com a empresa antiga. Então a nossa maior rede hoje é a Rodóio. Só que a gente só podia levar isso quando a gente tivesse no mínimo 500. Porque aí você consegue uma grande marca para você ter ali o que oferecer para ela. Só que o que você disse, você foi muito correto aí na sua afirmação, porque hoje quem compra a mídia está preocupado com isso. Ele está preocupado de não ser só mais um num caderno lá que tem um monte. Mas não é disso que nós estamos falando. Hoje o painel de LED já nos dá essa opção. Inteligência artificial, câmeras inteligentes. O Luiz, toda segunda-feira, compra a Heineken. Aparece lá a Heineken. Só que a gente ainda tem até um jeito de burlar aqui em São Paulo a forma, porque aqui em São Paulo ainda tem a lei da cidade limpa. Então, sem você sair da lei, você pode colocar, por exemplo, no painel de LED aqui em São Paulo,
que hoje é dia de tomar Heineken dentro da conveniência do posto. Você entende? Você não pode anunciar Heineken, mas você pode anunciar o que vende na conveniência. Então hoje, segunda-feira, é o dia que o Luiz compra, a câmera já viu, já está no nosso sistema que o Luiz toda segunda-feira compra, vai aparecer. Hoje é dia de Heineken na nossa loja de conveniência. Você saiu de São Paulo, você não tem esse problema, porque você pode vender mídia. Só em São Paulo que a gente tem isso. Então a gente está negociando com algumas empresas para fechar o nosso primeiro grande negócio dos postos, que aí eu vou conseguir levar para o dono do posto uma solução. Hoje, se ele me paga de 900 a 1.200 reais, ele não vai pagar mais. Eu vou dar para ele, brother. Eu vou dar o dinheiro para ele. Ele começou me pagando esse tempo todo da pandemia até hoje, não vai me pagar mais. E a gente está replicando esse modelo e levando também para os shows. A gente acabou de fechar agora com a Cerveja Império todo o circuito de rodeios. Aí você falou assim, pô, mas você não quer mais shows? Mas porque esse era interessante. Porque eu começo a vender outras soluções. Eu sou um fornecedor de LED e ganho locação. Mas não vale mais a pena só a locação num número tão elevado de LED no show. E eu começo a vender soluções inteligentes para o cara. Começo a colocar painel de LED no rodeio para fazer ativações e informar. Porque o cara que vai no rodeio, e eu faço muito rodeio, que eu faço o circuito Brahma todo, o cara que vai no rodeio ele é fiel, ele vai em Jaguariúna, Barretos, é o mesmo cara. É o mesmo cara. Não muda. O que o camarote tem a ver com o painel de LED? O que o camarote tem a ver com a Renko? Hoje a gente vive na era das imersões, dos cursos de venda. Atrás do quê? Do tráfego pago, atrás de lead. Cada pessoa que entra nesse camarote cabe 206 pessoas. Cada pessoa que entra nesse camarote, ela tem acesso, nós temos acesso ao banco de dados. Quem é a pessoa? Quem é o CPF por trás daquele que vem torcer e sentar aqui? Ele é consumidor de painel de LED? Ele mora numa residência onde cabe um LED na piscina? Então, é gerar demanda, gente. A empresa hoje, que tem um patamar como a Renko tem, que não trabalha o seu marketing, e eu sou muito grato ao marketing que eu tenho, sou muito bem servido, ela não vai andar também, porque você tem que gerar demanda, você tem que o que contrata, ou você trabalha, se você trabalha no B2B, o que vai te contratar são CNPJ, são CPFs qualificados. Então, quanto maior o seu banco de dados, maior o seu network, e é por isso que a gente está montando uma rede de camarote. Nós começamos aqui pelo Morumbi, estamos indo agora para um outro clube, que eu não posso falar o nome, que é rival, que eu não gosto muito, mas é trabalho. Não pode gravar. E a gente agora entrou também, vai ter o Arena Renko Rodeios. A gente acabou de assinar agora um contrato bacana, onde a Arena Renko vai estar em 17 circuitos de rodeio. Nós teremos o Arena Renko dentro dos rodeios. Por que que a gente faz isso? Por que que eu entrei nesses negócios? Primeiro, que os meus sócios são maravilhosos. Segundo, porque é uma geração de demanda. Todos os lugares que eu tenho acesso ao banco de dados, a pessoas. Eu abasteço o meu time, que meu líder de vendas acabou de chegar ali, muito competente, Bruno Signorini, maravilhoso. Eu abasteço o meu time com todos os leads qualificados. Vou gastar menos com tráfego pago. Vou gastar menos. Porque esse network aqui, ó, não tem coisa melhor, cara. Não tem tráfego pago que seja melhor que isso. Não tem. Não tem. E a gente investe nisso. Aí o Denilson Show, voltando na sua pergunta, só quis dizer do Arena Renko, sou São Paulino fanático, tá? Então isso aqui também tem um pouco do coração. Eu tenho uma história com São Paulo. Na minha infância, eu vinha aqui no jogo e eu não tinha dinheiro para comprar ingresso, só entrava no segundo tempo quando os portões abriam. Então eu tinha o sonho, o meu maior sonho de vida na trilogia do pobre era carro, casa, faculdade e uma cadeira cativa no Morumbi. Era o meu sonho de vida. Porque eu passei boa parte da minha infância e da minha adolescência na porta do estádio aqui, pedindo para entrar, sem ingresso ou pegando dinheiro emprestado, daqueles caras que ficavam pedindo, eu era um daqueles. Eu fui um daqueles que ficava pedindo na porta, como vocês veem até hoje. E eu entrava só no segundo tempo, que na época, na década de 90, no começo dos anos 2000, abria, né? O segundo tempo, as catracas abriam e eu entrava. Então eu tinha um sonho, isso aqui não foi só dinheiro, não foi só geração de demanda, foi um sonho também pessoal meu, que eu consegui realizar. Eu tinha o sonho de ter uma cadeira cativa, hoje só aqui no Morumbi a gente tem 206. Junto com os meus sócios ali, Serginho Laranjeiro, Mariane. Então isso aqui também é um pouquinho da minha história. Denilson Show hoje é embaixador da Renko. O Denilson Show, a gente já tem uma amizade com ele, pentacampeão. A gente já tem uma amizade, a gente conhece bastante gente aí no meio do futebol e no meio artístico, a gente é amigo de algumas pessoas. E o Denilson é e ele virou embaixador da Renko. A gente criou um negócio, lá em 2014, eu instalei um painel de LED num grande empresário da dupla Jorge e Matheus, chamado Marcos Audiomix, que era o dono do Vila Mix, da Audiomix.
A gente instalou um painel para ele na piscina, um painel que descia e subia. Nós somos a primeira empresa a instalar em 2014 isso. Só que eu nunca dei atenção para isso. E agora nós voltamos a dar atenção para esse mercado, que é o CPF. Aí nós não estamos falando mais de empresa, nós estamos falando do CPF qualificado. Os caras que têm grandes mansões, se você oferecer um painel de LED na piscina dele, ele vai aceitar, brother. É uma puta oportunidade de negócio. E a gente escolheu, a gente fez um estudo, e a gente viu que Denilson Show, ele estava na Band ainda, Denilson Show atendia as expectativas e era um nome forte para estar junto com a nossa marca. Então nós fizemos uma proposta para ele, ele aceitou, hoje ele é nosso garoto propaganda. Quem segue o Denilson vê todo dia ele postando Renko Produções. E a gente é patrocinador do podcast dele também. Ele tem um podcast junto com o Chico Garcia, onde a Renko é patrocinadora. Então, uma mão lava a outra e a gente se deu bem demais. Porque a gente vende muito LED em piscina, na pessoa física qualificada através do Denilson Show. E aí agora a gente está, logo mais, eu não vou dar um spoiler, mas a gente está negociando com uma outra grande personalidade também, que vai virar embaixador da Renko também nesse modelo aí, de piscina. Piscina hoje, para quem quer começar, assim como o posto e todas as coisas que a gente está falando do varejo, das mídias inteligentes, é um baita de um negócio. Primeiro, o cara tem uma puta casa que já gastou alguns milhões, ele não vai ligar porque ele vai gastar no LED. Então, aquele LED que você vende em outros negócios, numa linha mais baixa, para esse tipo de lead qualificado, você vai vender muito mais caro, que é o LED de piscina. E aí a gente tem feito uma parceria com o nosso amigo Thiago ali da automação, que está aqui hoje para isso também. A gente vai fazer uma parceria com ele de automatizar isso tudo, de levar cinema e piscina. LED em piscina e LED em cinemas. Tudo automatizado com o meu amigo ali. Tem dado muito certo. Então é um negócio que para quem quer empreender com LED, para quem quer começar, é muito bom. E aí eu vou falar de novo, investimento pequeno, venda que faz caixa. Investimento é pequeno, porque nós estamos falando aí, o LED do Denilson, por exemplo, é um 2x4. 2x4 é isso aqui, né, Laranjeira? Isso aqui é um 2x4. Esse é o LED que o Denilson tem. O Denilson, para quem não conhece, primeiro é um ser humano maravilhoso. E segundo, que eu nunca vi um cliente tão satisfeito quanto ele. Eu nunca vi. O cara posta todo dia falando do painel de LED dele. É um cara que também veio do gueto, veio da periferia. A gente sabe que quando o pobre vence, a gente dá mais valor, né? E ele é um cara que dá muito valor àquilo lá. Ele fica postando todo dia. Agora nós vamos inaugurar o cinema dele. E aí no cinema nós vamos usar o P1. Você tinha perguntado, Thiago? É o P1. No Denilson nós vamos colocar o cinema na casa dele e nós vamos inaugurar o P1. Imagina o que esse cara vai postar. Que se ele já gostou lá fora, no meio da chuva, imagina dentro da casa dele. Então foi uma bola cheia aí da Renko. Um baita de um acerto. Mais perguntas? Não, eu gosto disso. Isso deixa menos cansativo. A Renko tem as tecnologias dos côncavos também, ou as curvaturas, tudo? Sim, temos. Normal. Hoje já tem o LED flexível. São os LEDs criativos. Certo. Lembra que eu falei aqui numa determinada parte, LED para pesquisa, LED para construtoras, no formato de casa e tudo mais. A gente já trabalha com isso. É também, na minha opinião, para quem quer começar a empreender com LED, um mercado que ainda engatinha. Sim, É sim. um mercado que você vai nadar de braçada, é um oceano de oportunidade. No Bar Brahma Carnaval? É um LED criativo, ele é flexível, onde a gente faz a lata, né? Nós vamos fazer de novo, nós fizemos agora no receptivo do Brahma, né, no Carnaval, e nós vamos fazer agora semana que vem em Ribeirão também, no Rodeio Music. Nós vamos fazer o LED criativo. Se eu estivesse começando hoje, eu ia só para LED criativo, eu ia para posto de gasolina, para o varejo, eu ia para as feiras, para os congressos. As tecnologias de execução, produção, os equipamentos, as processadoras, esses equipamentos, por exemplo, eles também são importados ou hoje a gente consegue suprir isso com o que a gente tem no Brasil? A gente consegue. A parte de processamento no Brasil, ela é fácil a venda, é fácil a aquisição, é um preço maior do que a China, obviamente, mas ele entra ali no seu budget ali que você tem. A conta fecha. A conta fecha muito então. Legal. Inclusive, fecha muito. A conta de processamento aqui, ela é... Eu, particularmente, eu compro também na China processamento, mas tenho feito bons acordos no Brasil. Não tenho comprado muito lá. Eu compro assim, aproveitando o container que já vem. Mas eu trazer da China só processamento, eu não faço isso não. Legal, Container que já vem, eu aproveito que está lá defasado, trago. Mas quando não tem, o mercado brasileiro acaba suprindo aqui. E até por questão de manutenção também deve ser mais... Sim. mais Isso a tecnologia muda muito, tá? Sim. Muda muito. A parte de processamento, que são painel de LED. Ó, vamos montar uma empresa? Vamos lá. Montamos a empresa, escolhemos a marca, o CNPJ. Vamos falar do primeiro LED. Aí nós vamos para o LED criativo, para o LED corporativo.
E vamos fugir dos shows. O que a gente tem que ter? Manutenção. A gente tem que ter processamento. Essa parte de processamento é o que mais muda hoje. O que mais muda é processamento. Toda hora tem uma novidade. Toda hora aquele processamento que você tem, que era o ápice, não é mais. Então é um investimento contínuo. Isso, mas o que eu tinha eu perdi? Não, você não vai perder. Ele atende. Mas como as produções aumentam, a quantidade de pixels aumenta também. Então, o equipamento de ponta aí que a gente pode ter um prazo defasado, em tese, seria as processadoras. Exato. A processadora ela vive mudando. Agora a gente tem as H9, a gente está no período da Encore 3, da Barco, né? A gente está num período aí de mudança. Só que você não perde o que você tem, é que as produções vão aumentando. E quanto mais pixel você tem, mais processamento você precisa. Eu morro de raiva quando eu vou num projeto, por exemplo, uma visita técnica ou num projeto iniciando, de artista principalmente, que os caras vão, mas eu quero P3. Eu falo, meu irmão, o cara mais perto de um palco, ele fica a 30 metros, cara, o mais perto. Pra que você vai pôr um P3, brother? Não tem, mas vai falar isso aí pro produtor, pro empresário dele. Eles não conhecem. E a gente cai nessa bobagem aí, ter que investir para atender o artista. Eu particularmente não gosto. Eu acho que na distância que o artista fica, você podia usar um P10 que estava tudo certo, como os gringos fazem. E aí isso me deixa mais puto, porque quando o gringo vem fazer show no Brasil, eles vêm com P15, P12. E os caras tudo bate palma, cara. Paga caro, paga muito mais caro para eles do que para nós. Isso me deixa... aqui no Ring LED a gente tem o P10. Quem é que fala que isso aí é um P10 no Ring LED? Mas olha a distância que você olha. Tá perfeito. Só que o brasileiro ele entrou nessa onda aí, esse erro estratégico de fazer grandes produções e querer P3. Eu tenho... assim, nas minhas palavras, vocês notam um pouquinho. Os shows eu gosto, eu sou grato, eu sou famoso por causa disso e nunca vou largar. Dito isto, acho uma bosta fazer. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu não gosto, porque o investimento é muito alto. Tão grande que você não consegue entender que o cara é horrível cantando. Cada produção de LED. Ele salva muitos cantores. Os caras, você pode ver, os caras que tem mais... Os caras... Oi? Os caras que tem mais painéis de LED em show são os que menos cantam. Porque eles maqueiam. Dá uma maquiada, você ficou entretido com aquilo, com os conteúdos, a interatividade e foge do cara que canta mal. Sobre o empreender com LED, eu, no lugar de vocês, se realmente sair daqui convencidos de que vão empreender, largava um pouco essa história aí de shows e ia para os LEDs que eu estou falando aqui, dos criativos. Por favor. Não, pode me chamar de Alê, não tem problema nenhum. Pouco tempo. Aí eu pensei que um nicho que a gente acaba passando um bom tempo, academias, por exemplo. A pessoa passa um bom tempo na academia. Aí você coloca um painel de LED com venda de mídia, um LED, sei lá, criativo, alguma coisa. Você acha que seria um nicho? Acho bacana. Acho bacana. Porque você passa um bom tempo lá. Posto de gasolina você passa, sei lá, no máximo 5 minutos abastecendo. E numa academia, por exemplo, você passa 40, Acho muito 50, legal. uma Inclusive, hora. nós levamos uma ideia para a Prefeitura de São Paulo, mas que não deu em nada por causa das eleições e o prefeito atual falou que sim, depois deu uma recuada, falou que para falar mais para frente. Essas academias que tem céu aberto, que a prefeitura fez, e tem várias prefeituras menores aí fazendo, a gente levou uma ideia que era muito legal. Porque os caras colocam lá meia dúzia de equipamento nas praças públicas e acham que o pobre só precisa daquilo, né? Mas o pobre não sabe nem pegar naquilo. Ele não sabe nem fazer um exercício que ele vai se machucar. Então a gente deu uma ideia de colocar um totem com uma videoaula, um personal trainer ali virtual falando. E os caras acharam, a gente achou que estava o contrato fechado. E aí, como tudo no Brasil, acabou não andando. Mas a ideia era essa, era aproveitar. E a gente está levando isso para as academias também, a gente tem negociado com algumas. E tem dado certo, porque é isso que nós vamos fugir. O cara que vai empreender com LED hoje, ele tem que fugir da mesmice. Sim. Porque a empresa de LED tem uns monte. Quando eu comecei tinha 4, hoje deve ter uns 60 mil só em São Paulo. É muita empresa. É muita empresa de LED. Mas nós temos a oportunidade de fugir da mesmice, porque a demanda ainda é gigante. Aí você vai falar, mas você falou que a procura é maior que a oferta. Mesmo com essas 60 mil empresas de LED só em São Paulo, tem a procura é maior que a oferta. Em eventos como Carnaval, Réveillon, esses eventos que são sazonais e de grande procura, não tem LED no Brasil. A gente precisa buscar no Rio de Janeiro, precisa buscar em outros lugares. E se você for para o Nordeste, se tiver alguém aqui que fala assim, vou montar uma filial da Renko no Nordeste. Porra,
Cara, não tem empresa, cara. Meia dúzia de empresa lá, é um lugar que não cresce, né? A gente está até negociando lá com uma empresa lá na Bahia, lá, para ver se dava negócio. Acabou não andando. Porque não tem. Você vai no Nordeste, não tem uma empresa famosa de painel de LED. Você vai no Sul, só tem uma. Tá tudo aqui no Sudeste. Você vai em Manaus, só tem uma, que atende toda aquela região. Aí os caras saem de Manaus para fazer evento, porra, lá em Belém do Pará, lá em Roraima. Porque não tem. Pode falar. O 3D tem a ver com conteúdo, né? Não tem a ver com painel. Aí Né? não é um painel próprio Não. para receber esse tipo Não. de mídia. As pessoas perguntam muito para mim se 3D ou touch, né? Sim. Tem a ver com LED. Não tem a ver com LED. Tem a ver com os periféricos. O touch tem uma tela imersiva que você coloca na frente do LED que você faz ele de touch. Ele faz. E o 3D é conteúdo puro. Tá, eu falo isso porque qual foi a cidade? Você até comentou comigo que eles, não sei se foi Porto Alegre, pegaram uma esquina no shopping, colocaram um painel na esquina. Deu perspectiva. Sim. E uma das coisas que eu acho que também que é um caminho legal, que talvez algumas cidades não estão explorando isso, o imobiliário a gente chama de valor territorial. Às vezes você tem uma área que ela não é ocupada, o empreendimento que você investe naquela área, ela amplifica o valor territorial por conta do investimento ou o sucesso do próprio empreendimento. E eu vejo que em alguns casos a possibilidade de você fazer inserção de LED em pontos estratégicos que ele começa a se tornar um ponto turístico. E aí você tem valor agregado na mídia. Então vamos lá. Uma mídia anunciada num painel de um posto, ele pode ter um valor mais baixo do que num painel onde ele tem um peso de visitação, ele se torna alegórico. Com certeza. Né? Então eu acho que isso também é um caminho que eu não vejo sendo explorado no Brasil, assim, bem pouco, aliás. Bem pouco. Essa criatividade aí, o Brasil, ele gatinha ainda. Por isso que a gente tem a oportunidade de sair na frente. Quem vai começar uma empresa hoje, eu não começaria em nada do que eu fiz para trás. Eu começaria daqui, do pós-pandemia, onde eu atuei melhor aqui do pós-pandemia do que para trás. Que são exatamente essas ideias novas. Você foge ali um pouquinho do que a galera oferece. E você vai nadar, não é que você vai nadar com uma concorrência menor, você vai nadar sem concorrência. Não tem. Não tem. O Brasil é um baita de um mercado para painel de LED. O cara que começar agora, talvez ele faça em 3 anos o que eu fiz em 17. Aqui em São Paulo, a gente tem ainda uma coisa que joga muito a favor da gente, porque a gente está perdendo hoje com a lei de cidade limpa, aqui em São Paulo, que não pode, mas eu não vejo mais, por exemplo, mais 2 prefeitos novos seguindo com essa lei. Isso vai cair. Vai cair porque é uma tendência mundial. Se você pega as grandes cidades aí, você pega Tóquio, Nova York, só São Paulo é diferente, não pode? Isso vai cair. E você imagina o que vai virar o nosso mercado de LED a hora que não tiver a cidade limpa em São Paulo. Você imagina aqui em São Paulo. Já tem vários projetos na Câmara na Câmara dos Vereadores para ser aprovado, mas eles estão lá engavetadinhos. Mas uma hora vai aprovar. Uma hora vai cair essa lei, que foi feita pelo Kassab, né, o prefeito aqui. Uma hora vai cair, porque é uma tendência mundial. São Paulo vai ter que seguir essa tendência. Distância, no seu caso, sim, porque você é da América, mas o mercado lá é pujante também. Né? A gente tem 3 aqui da América. Os Estados Unidos, puta, cara, ali é um oceano de oportunidade, principalmente ali em Orlando, ali não tem nada. Orlândia, né? Quem mora em Orlando, mora na Orlândia. Conhecer o mercado, a logística para mim é com força aí, um dos problemas da gente empreender com LED, logística. Concorrência, mais ou menos. Nós somos os Renko, pô. Mas a concorrência também, mas ainda a procura é maior que a oferta. A procura ainda é maior que a oferta. Então o número de concorrentes ele é grande. Falei aí em 40 mil, mas não é nada isso, gente. Não é nada. Todo dia tem feira, todo dia tem congresso, todo dia tem palestra. Toda esquina tem Você, Gabriel, por exemplo. Deixa eu falar com você assim, segunda-feira. Vou sair com você de carro. Vamos dar uma volta. Você vai parar o que você está fazendo lá, eu não sei o que você faz, você trabalha com transporte, mas você vai ter uma folga nesse dia lá, eu vou sair com você. Vou entrar no seu carro e nós vamos seguir. Eu vou pedir para você parar e vou levar uns portfólios da Renko e vou levar algumas ideias de pôr o painel de LED. E vou pedir para você parar em farmácia, posto de gasolina, supermercado, igreja. Para aí. Eu duvido. Conheci o Silas Malafaia e vendi aquele painel para ele que ele usa na sede dele lá no Rio de Janeiro. E eu fui num congresso de todas as igrejas que faziam parte do Silas Malafaia. E eu levei uma ideia para eles e eu vendi muito painel de LED nessa época aí. Porque o que eu fazia? Eu levava a solução do painel de LED, comecei a mostrar para eles que o culto ficava mais... Primeiro mais emocionante, porque tratava de imagem e vídeos, né, que eles não tinham.
usava lá um projetor ruim. O LED te dá essa coisa de carregar de emoção. E também disse para ele o seguinte, falei, pastor, vocês vivem do dízimo. Então vamos fazer o seguinte, só vai fazer uma ação chamada carnê do painel de LED. E aí eu levava os carnês pronto. Durante um tempo deu certo isso. Depois ele começou a falar que pegava mal. E aí parou. Então eu levava o carnezinho pronto, da ação do painel de LED, no próprio culto, o cara vendia o carnê todo pro fiel. O cara vendia o carnê inteiro pro fiel da ação do painel de LED, e o painel de LED saía pago. Como a igreja dele lá é muito grande, pagava num culto. Eu vendi vários painéis de LED para a igreja, é muito. Só que eu levava a solução. Eu levava uma solução tecnológica e a solução do cara arrecadar o dinheiro. Se a gente faz isso hoje, sai na rua, o Laranjeira falou e é legal. Às vezes eu estou aqui vendo um jogo, aí eu converso com o cara, puta, o cara não tem nenhum CNPJ, ou ele não me falou, ele não me abriu o CNPJ, mas ele começa a me falar, ele fala assim, puta, eu moro em Alphaville, lá no R1. Eu falo, puta, painel de LED e piscina. O cara mora lá no R1, Alphaville. Tem piscina na casa dele, onde tem piscina cabe o LED. E para o cara que tem uma casa de alguns milhões, ele não vai achar ruim de gastar no painel de LED. Se o cara tem lá uma academia, pô, vamos levar a solução de ter... A academia tem problema com personal trainer. Bastante problema. Então vamos levar o personal trainer virtual, vamos colocar um totem e falar para o cara, ó, tá aqui o painel de LED, o totem, e você vai ter um personal. Você vai economizar, você vai deixar de contratar personal e vai me pagar no LED. E você ainda pode vender para uma Bioleve, você pode vender para uma Gatorade, você ainda pode vender, que tem tudo a ver com a academia. Se eu parar numa construtora com você, Gabriel, vou lá na construtora, vou falar, irmão, tô vendo aqui a sua maquete, aqui o seu decorado. Pô, legal, vamos colocar um painel de LED aqui. Que tem gente que não tem tempo para entrar no decorado, mas ele tem tempo para ver ali no painel de LED como é que é por dentro. Às vezes o cara não tem tempo. E você põe um painel de LED lá passando na construtora. Se eu entro numa farmácia para comprar um remédio, eu viro pro cara e falo assim, amigo, eu tô vendo aqui que você tem umas propagandas estáticas aqui já. Cara, vamos colocar um painel de LED aqui, vamos trazer os laboratórios aqui para dentro? O cara vai poder passar vídeo do laboratório, o próprio laboratório vai te dar uma verba. Nós já fizemos negócio com uma farmácia. Então nós já fazemos farmácia, piscina, construtora, igreja. É isso, cara. É a jornada do comprador. Nós não vamos só oferecer o painel de LED, nós vamos agregar valor. Nós vamos oferecer o painel de LED e uma solução, além da tecnologia, que vai mudar na loja do cara, como é que ele vai arrecadar o dinheiro. Hoje é sobre isso. E o cara vai arrecadar mais. Não sou eu que estou dizendo. Se você der um Google ou for na inteligência artificial, empresas que usam painel de LED no seu marketing, elas aumentam de 30% a 70% do seu faturamento. Porque, de fato, muda. Eu, por exemplo, esse lance da eletromídia de ter no elevador, eu acho fantástico. Isso já é antigo, já, né? Eles começaram lá atrás, depois compraram as empresas menores. Mas eu, por exemplo, o que eu vejo no elevador da minha casa, quando eu estou descendo, eu não tenho paciência de ver na TV. Porque a TV, quando vai entrar um comercial, já muda. Eu vou para outro lugar. No elevador não tem o que fazer. Você está descendo o elevador, você vai olhar lá, você vai ver. Então, o que a gente orienta para os nossos vendedores é isso. Porque se você só vender painel de LED, você vai ter várias objeções. Mas se você entrar para vender o painel de LED com soluções inteligentes, tentando mostrar para o cara que aquilo vai aumentar o faturamento dele, que ele vai poder passar no painel de LED tudo aquilo que ele faz, as pessoas vão conhecer mais a empresa dele. E que ele ainda pode ganhar com isso, porque a gente tem como vender mídia ainda, claro que isso num número elevado, mas o cara tem uma farmácia, por exemplo, tem como pegar os laboratórios e fazer. Exato, você convence. É mais fácil você vender dessa forma. Por isso que eu estou dizendo que hoje, se hoje eu tivesse que zerar e começar uma empresa nova, eu ia nesse lado aqui, eu ia por isso aqui. Porque vai dar muito certo. Em 2 anos você vai fazer sua vida. Em 2 anos você vai ganhar um dinheiro que você nunca imaginou que você fosse ganhar. Depois você me cobra se for mentira isso. Alexandre, você falou agora cada vez mais pulverizando para espaços mais particulares, como piscina, cinema em casa. Como seria operacional? É tranquilo para quem ele vai reproduzir ali o conteúdo, vou pôr um clipe do YouTube. É muito tranquilo. É tranquilo. Hoje tem um negócio chamado TB. Quando você vende para casa, piscina, é um aparelhinho que você tem em casa. O TB tem todos os canais, todas as coisas. Você dá isso pro cara hoje, ele mesmo faz tudo. Ele liga, ele desliga, ele muda. Eu tenho manutenção em LED de locação, que vai e volta, né? Eu tenho manutenção nisso, mas eu não tenho manutenção em LED fixo. É muito difícil. Você comprou um LED novo, colocou dentro de uma casa onde não chove, não tem sol, esquece. Vai parar se alguém errar lá.
se for mau uso. O da piscina é dá um pouquinho mais de manutenção por causa da umidade, por causa dessas coisas. Mas é bem tranquila. Nós estamos falando de colocar coisas novas, né? Nós não vamos mexer no nosso estoque com coisa usada que já para você ter problema no pós-venda. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de vender coisas novas. Quer passar os slides? Encontre a forma ideal para o seu negócio. Bom, eu já me adiantei antes dos slides, né? Falei demais aqui, é porque eu não estou com o negócio. Então eu acabo tendo que... Organize suas ideias e a transforme em ação. Eu acho que esses slides aí estão um pouco atrasados, eu já falei de quase tudo isso, mas o que eu quero dizer para vocês, é a mensagem mais importante. Que você, ao contrário de outros negócios, que você precisa ter um conhecimento profundo, você precisa estudar o produto, precisa estudar, o LED não. Primeiro que ele é novo para todo mundo. Então, dificilmente você vai estar numa reunião de 10 pessoas onde 9 entendem de LED. Você não vai correr esse risco. Poucas pessoas vão entender de LED. Então vai ser um diálogo fácil de você lidar, seja com quem está comprando, que vai entender pouco, e seja com quem está gerenciando. O decisor às vezes não pode te atender, ele vai mandar outro. Então é fácil de você lidar com as pessoas. Dicas de quem vive o que você quer construir. Dicas de quem vive o que você quer construir. Qualidade e pontualidade são essenciais. Pode ir passando. Tenha sempre um técnico disponível para manutenção, são as dicas que eu já dei. Invista em conteúdo visual atrativo, o painel chama atenção, mas o conteúdo vende. Dá uma pausa aí. É isso. Nós que vamos começar um negócio novo, que vamos sair daqui decidido a montar uma empresa de LED. Vocês estão gostando do que estão ouvindo? Tem alguém decidido aqui a montar uma empresa de LED? Estão gostando, então? Vocês que vão sair daqui, cara, LED, ok. Definimos o LED, vamos comprar P3 e P4. Mas o que vai chamar atenção, o que vai nos fazer vender é isso aqui, ó. Conteúdo. Aquilo que se oferece. Você já vai cair de 40 mil empresas que tem em São Paulo, por exemplo, ou no Brasil. Estou falando um número aqui, mas não tenho certeza disso, tá? Mas são várias. Você vai sair disso para ir para umas 3 mil. A concorrência diminui muito. Porque as pessoas não trabalham conteúdo, não sabem se direcionar ao comprador, não sabem combater as objeções, não sabem. Não sabem. Não sabem, não é nem por uma questão de... É porque não tem a vivência e você vai aprendendo isso. E uma imersão dessa daqui você já ouviu muitas coisas, então quando você for montar a sua empresa elétrica, você vai falar, pô, vou naquele caminho ali que o Alexandre falou que eu vou me dar bem. E vai dar bem. Eu dei um exemplo claro aqui para o Gabriel. Se você tiver um vendedor, ó, você vai montar a sua empresa. Você, sua esposa, aliás, nesse quesito, seja qual for o seu par, homem ou mulher, escolha bem quem anda com você. Porque o cara que sai de casa, tem uma família resolvida, uma boa esposa ou um bom companheiro, independente da sua orientação sexual, esse cara já vence porque ele já venceu na rua, né? Então, escolha bem a sua família. Eu dei sorte de ter a minha família, a minha esposa, a minha sócia ali de vida. Então, eu sou um cara que saio todo dia feliz da minha casa, saio vitorioso. E eu desejo a mesma coisa para vocês. Escolha bem quem anda com vocês, tanto sócio como família. Escolha bem com quem vai casar, principalmente, né? Invista em conteúdo visual. Já ganhei o dia hoje, hein? Invista... Comece com algo menor e reinvista o lucro para crescer. Aí volta um pouco na minha história lá. Eu fico com isso na cabeça sempre. Quer fazer caixa? Não gasta, cara. Pô, comprou, ganhou, investe uma parte, a outra não vai sair fazendo loucura, né? Vamos primeiro maturar a empresa, fugir daqueles 2 anos que o Sebrae diz que as empresas quebram. Vamos fugir disso aí. Uma empresa, quando passa dos 2 anos, é porque você venceu. Então vamos fugir disso. Comece com coragem, o medo vai junto. Mas quem chegar lá é você. Tipo, você vai encontrar um monte de gente que vai te desanimar. Um monte de gente que vai dizer pra você, esquece, você foi lá, ouviu um papagaio de pirata lá falando um monte de coisa e saiu empolgado. Eu não sou coach, não estou ganhando para isso. Cara, eu não estudei para dar palestra. Eu conto a minha vida, eu conto aquilo que eu vivo. Eu conto aquilo que deu certo para mim. Aqui é vida real. Tudo que você vai ouvir aqui, nesses 2 dias, se você vai ouvir hoje, vai ouvir amanhã, é vida real. Eu não vim aqui para mentir para vocês. Eu vim aqui para propor um negócio para vocês. Eu comecei a minha apresentação aqui mostrando a casa que eu nasci. Hoje essa é uma das minhas casas lá em Orlando, não faço isso para aparecer. Só estou mostrando que isso aqui, ó, foi o LED que me deu. Essa é uma das casas que eu tenho lá nos Estados Unidos. Isso aqui foi o LED que me deu. Eu saí daquele lugar que vocês viram lá no primeiro para ter algumas outras casas como essa daí. Foi o LED que me deu. Ser bem sucedido não é a quantidade de dinheiro que você acumula, mas sim a diferença que você faz na vida das pessoas. Hoje eu posso falar para vocês que eu tenho um negócio para a vida toda. Por quê? Eu tenho uma marca forte, um time unido. Aquela frase aí é da Michelle Obama, ela disse quando o Obama saiu, eu levo para a minha vida isso porque eu já pensava isso. Eu sempre disse da minha casa que a grande diferença que você pode fazer quando você deixar esse mundo não é a quantidade de dinheiro que você junta,
Porque você pode juntar um monte de dinheiro e seus filhos gastar tudo. Mas é o legado que você deixa. Quantas pessoas você mudou de vida? Quantas? Eu não tenho medo, cara, de falar sobre esse assunto, porque eu mudei a vida de várias pessoas através do meu trabalho da Renco. Hoje quem começa a trabalhar na Renco muda de vida. Vocês vão ouvir aqui, inclusive, alguns depoimentos. Quem trabalha na Renco hoje muda de vida porque o lucro lá não é só meu. O que eu quero para mim, eu faço para eles também. Então quem começa a trabalhar na Renco hoje muda de vida e eu acredito nisso, tá? Eu só entrei nesse negócio de imersão e não posso dar spoiler, mas vocês vão entender por que vocês estão aqui hoje, por que vocês vão se dar bem. E aqueles que decidirem seguir com a gente, vai ser um bom negócio, vocês vão entender isso. Porque é isso aqui que vale para mim, a diferença que você faz na vida das pessoas. É a gente fazer uma imersão daqui 3 anos e você falar, porra, 3 anos já que eu montei a empresa e deu certo, cara. Deu certo, estamos legal, estamos vivendo. Eu tinha um negócio que já era bom. Tem gente aqui, a maioria já tem negócio. Tinha um negócio que era bom, encontrei um melhor ainda. Que é uma grande oportunidade, porque eu acredito. E se você fizer diferença na vida das pessoas, você vai ser lembrado. Se você não faz diferença na vida de ninguém, quando você morrer, o teu filho vai falar de você, a sua mulher vai falar de você até pinho próximo. Talvez o seu neto vai lembrar que tinha um avô que mexia com LED. Mas se você mudar a vida de alguém, essa pessoa nunca mais vai deixar você morrer. Você vai continuar vivo na memória de todo mundo. E eu luto todos os dias da minha vida para fazer diferença na vida das pessoas, para o dia que o cara lá em cima me chamar, alguém chegar no meu velório lá e falar, esse cara mudou a minha vida. E ele vai contar para o filho dele, ele vai contar para o neto dele que alguém um dia mudou a vida dele. Obrigado, gente. Vamos continuar aí.